A escolha onde você vai morar vai influenciar a sua vida. Essa decisão não é fácil de ser tomada e não existe uma regra. Muitas pessoas vão para as grandes capitais e quebram a cara por conta do alto custo de vida. Outras ficam nas cidades do interior e também sofrem porque vivem em cidades que não são desenvolvidas. E uma terceira opção que existe é morar na zona rural por conta da economia e qualidade de vida. Mas uma decisão tomada no momento errado pode fazer você gastar muito dinheiro, tempo e energia. Para lhe ajudar, nesse vídeo eu vou mostrar os pontos positivos e negativos, principalmente de morar na zona rural, que vão lhe ajudar a fazer uma boa escolha. Para quem não me conhece, eu me chamo Ademir e sejam bem-vindos ao canal Mais Dinheiro, economia simples e objetiva. Assim como nos investimentos, um bom profissional que faça recomendações precisa conhecer a realidade do seu cliente para fazer boas recomendações de ativos e montar boas carteiras de investimentos. E ele também vai buscar os pontos positivos e negativos desses investimentos. E também é interessante fazer essa comparação entre os pontos positivos e negativos quando você vai escolher o lugar onde vai morar. E a zona rural é um lugar onde muitas pessoas falam por conta da economia, mas poucas pessoas vivem ou conhecem a realidade disso. Eu vou trazer aqui alguns pontos com experiência, porque já moro há mais de 15 anos na zona rural, e eu posso dizer com tranquilidade, os pontos positivos de morar na zona rural são alguns e também existem pontos negativos. E a melhor escolha vai ser baseada na sua realidade. Falando primeiro dos pontos positivos. Morar na zona rural vai ter um ponto muito positivo que é o baixo custo de vida. Aqui você não paga IPTU, você não paga por água e isso vai trazer uma grande economia no longo prazo. A respeito de não pagar água é algo interessante, porque você não paga água dependendo do sítio que você mora. Em alguns sítios que são próximos à cidade, sim, você paga porque ainda tem a encanação e chega a água na torneira. Só que quando você mora em sítios distantes, assim como eu moro num sítio que fica a 10 quilômetros da cidade mais próxima. Então, na minha realidade, a gente não paga água. Um outro ponto muito positivo de morar na zona rural é que aqui a gente não tem trânsito, a gente não vê barulho, a gente não tem confusão e isso vai sim influenciar na vida das pessoas. Cara, para quem mora em cidades grandes como São Paulo, como Recife, Bahia, imagina só você sair de casa 2 horas antes para poder chegar no seu trabalho. Isso se não tiver um engarrafamento, um congestionamento, isso vai ser muito diferente de uma pessoa que mora na zona rural. Eu gasto em torno de 20 minutos para chegar no meu trabalho. E um outro ponto também que eu acho muito positivo de você morar na zona rural é sobre criar. Você pode criar animais, você pode plantar, você pode ter sua própria horta. Você sabe de onde vem o seu alimento. Você planta seu coentro, seu alface, cenoura, tomate. Isso vai ter influência sim na sua vida porque só o fato de você saber de onde vem um alimento, saber que ele não tem agrotóxico, saber que você tem ali animais que podem dar para você uma fonte de renda, isso sim é um ponto muito positivo de morar na zona rural. Aproveita, comenta aqui embaixo onde você mora, se é na capital, na cidade do interior ou na zona rural. Agora a gente parte para os pontos negativos, porque nem tudo são flores. Também tem pontos negativos e são muitos, não são poucos pontos negativos de morar na zona rural. Primeiro, você vai ficar distante de algumas coisas. Dependendo do lugar onde você more, você vai ficar distante de escolas, hospitais, delegacias, mercados, padarias, farmácias, vários lugares. Mas isso também não é regra, porque eu conheço algumas vilas aqui do interior que você tem perto de casa supermercados, padarias, farmácias, clínicas, escolas. É claro, não vai ter um hospital grande 24 horas, mas você tem postos de saúde que funcionam de segunda a sexta. Não tem um bom atendimento? Não tem. É do SUS, né? Não vai ter um bom atendimento, independente se for na zona rural ou se for na cidade. Mas existem algumas vilas que são bem desenvolvidas,
Algumas vilas contam até com calçamento, saneamento, asfalto. Essas vilas trazem sim um pouco mais de conforto para pessoas que moram nelas. Um outro ponto muito negativo de morar na zona rural é que não existe transporte. Dificilmente você vai morar em um lugar que tenha transporte público. À noite não existe isso de ônibus 10 horas da noite, 11, meia-noite, 1 da manhã. E se você mora na zona rural, você vai precisar de um veículo. E quando eu falo em veículo, eu não estou falando de moto. Eu estou falando de carro. Se você tem uma família, tem esposa, tem filhos, algum momento vão adoecer. Não é se, mas é quando. E nesse momento você vai precisar levar os seus filhos, vai precisar levar a sua esposa a um hospital. E quando a gente fala de saúde, precisa ser algo rápido, não pode ser algo que demore. Você precisa ter um carro na garagem para poder levar eles no hospital. E esse também é um ponto muito negativo de morar em zona rural. Também existe um outro ponto negativo em morar na zona rural, que é a falta de trabalho. Esse daqui é muito crucial para algumas pessoas, principalmente para o jovem, porque imagine só, você está numa situação onde precisa crescer, se desenvolver, ganhar mais, só que mora numa zona rural, onde o máximo de trabalho que você vai conseguir é em um mercadinho, em uma padaria, vender algumas frutas ou vender alface, tomate, cebola. Isso daqui vai deixar você muito limitado. Você não vai conseguir se desenvolver morando num lugar como esse. Fazendo um resumo rápido sobre morar na zona rural, a sua realidade vai ser muito cobrado para você fazer essa escolha de morar em algum lugar. Se você for um jovem, não é muito inteligente você resolver morar na zona rural, já que não tem um transporte, não tem muito trabalho, você vai ter dificuldade em encontrar uma padaria, uma farmácia, um mercado, um hospital, uma escola. Então, se você se enquadra nessa situação ali entre 20, 30 anos, 40, eu acredito que a melhor escolha será ainda morar em cidades do interior ou até em capitais. Agora, se você é uma pessoa que já conseguiu uma grande renda, já tem uma carreira, já está procurando desacelerar a sua vida, viveu muito tempo estressado, sob pressão e agora procura um pouco mais de sossego, nessa situação sim, você tendo um carro para poder fazer a locomoção da sua casa até a cidade mais próxima, você tendo uma renda, você procurando um pouco mais de sossego, sair das capitais, sair de cidades que tem trânsito, tem aquela correria toda, aquele barulho, aí sim será uma boa escolha você morar numa zona rural ou nessas cidades do interior que são bem mais pequenas e o fluxo é muito mais reduzido, os fins de semana são mais calmos. Entenda que a melhor escolha não é aquela que vai fazer você economizar o máximo que puder. Será aquela que se enquadre melhor na sua realidade. Essa sim é uma boa escolha. Eu espero muito ter lhe ajudado com esse vídeo. Antes de finalizar aqui, clica no gostei aqui embaixo, me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Também compartilha esse vídeo para aquela pessoa que quer conhecer mais sobre os pontos positivos e negativos de morar na zona rural. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até um próximo. Valeu!